Boa noite, time! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento Saúde e Segurança do Trabalho. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Vou aguardar aqui, são exatamente 19 horas. Vou aguardar o pessoal ir entrando aos pouquinhos. Enquanto isso, quero saber de vocês o que acharam do meu visual novo. Ano novo entrou. Eu disse para vocês que muitas coisas iriam mudar por aqui, e realmente já aconteceram muitas coisas aí no início de 2023, mas me contem, quero saber de vocês. O que é que vocês acharam? Gostou? Que bom, Ana, que você gostou. Tô morena, que antes era loiro. Que ótimo. Bom, já temos aqui um número interessante de pessoas para a gente começar o nosso treinamento. Vou dar um pausezinho aqui para a gente começar. Simbora? Vamos lá, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá conseguindo acompanhar? Tá conseguindo me ver direitinho? Dá aqui um ok para mim para eu poder continuar. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou compartilhar o material da formação, tá? Para que vocês possam me acompanhar. Porque, claro, as coisas não foram feitas de qualquer jeito, né? A gente tem todo um cuidado para poder trazer isso aqui para vocês, ok? Deixa eu ver isso aqui, que está um pouquinho trêmulo. Não sei o que anda acontecendo com esse videozinho. Mas vamos lá. Vamos lá, time. Para a gente iniciar a falar do SST, né, que é Saúde e Segurança do Trabalho, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o que é o E-Social para vocês. Por quê? Eu sinto que há muita dificuldade nas pessoas, né, principalmente nos profissionais de departamento de pessoal, o contador em si, o pessoal aí do RH, em visualizar o E-Social como algo que realmente veio para... Não é um bicho de sete cabeças, é algo que veio realmente para agregar muito para os profissionais, para o país e para as empresas, tá? O que é o E-Social? O E-Social nada mais é do que um sistema de coleta de informações previdenciárias, tributárias e trabalhistas. Ele coleta essas informações e destrincha, né, para cada órgão competente. Que órgãos são esses? Receita Federal, Ministério do Trabalho, né? Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal, porque também ele serve para coletar também as informações fundiárias, que é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o que a gente tem que entender? O que a gente ouve muito falar e os profissionais falarem para seus clientes? Que o E-Social ele é mais uma obrigação, uma declaração para cumprimento das empresas, quando na verdade é completamente o contrário, tá? O que acontece? A gente como profissional, a gente tem que entender o seguinte, os 3 pilares do E-Social, que são o quê? A estrutura, a plataforma e as regras. São esses 3 pilares que vocês precisam aprender para que vocês comecem a argumentar de uma forma totalmente diferente com os clientes de vocês. Por quê? O que acontece?
muitas vezes, por a gente não ter o conhecimento, o que é o e-social, a gente deixa o nosso cliente assoberbado. O que é assoberbado? Ele fica mais uma obrigação e ele começa a encarar você, profissional, como um cumpridor de obrigações, né? Porém, isso precisa mudar primeiro no contador. O e-social, ele veio para, assim, eu costumo dizer que ele veio para revolucionar, repaginar o departamento de pessoal. Por quê? Porque ele substituiu várias informações, várias declarações que a gente fazia por diversos programas, como, por exemplo, o CAGED, a RAIS, a DIF, que será substituída, uma GFIP. Então, ele veio para substituir estas declarações, né? Ele veio para substituir a forma de transmissão dessas informações em um único sistema declaratório, que é o sistema de escrituração, que é o e-social. E muitas vezes a gente se perde nisso aí, porque a gente não entende como funciona a estrutura desse sistema, né? Como é que é a estrutura desse sistema? O sistema do e-social, ele funciona da seguinte forma: ele funciona por empilhamento de informações, tá? Ele vai acumulando as informações que são transmitidas por nós profissionais ou pelo RH da empresa ao longo da duração do contrato de trabalho do colaborador para com o seu empregador, tá? Aí, muitas vezes, o que acontece? Vamos lá. O e-social, ele recebe os eventos que a gente transmitiu, independente desses eventos estarem corretos ou não. Como assim, Mariana? Por exemplo, um evento de hora extra. Se você transmitir um evento de hora extra que não esteja, que ele não esteja tributando para o FGTS, por exemplo, ele vai aceitar esse evento de hora extra, vai aceitar a tua folha, ele não vai retornar como um erro, tá? Você só vai observar o erro quando for emitir a guia do FGTS, por lá, pela plataforma do E-Social, que eu espero que seja em breve, tá? Você vai ver essa diferença lá, mas ele recebe o seu evento, ele não retorna como erro, muito provavelmente ele vai retornar um aviso, que é o que a maioria de nós fazemos, ignoramos esses avisos, e o que é que ele vai fazer? Ele vai auditar aquela informação daquele evento, tá? E aí, o que é que vai acontecer? O auditor, por exemplo, da Receita Federal, o auditor lá do Ministério do Trabalho, né, no caso da hora extra, ele vai autuar a empresa porque ela está tributando a sua folha de forma errada. Ele não vai te retornar como um erro, tá? Quando é que acontece erro? Quando você transmite um evento em duplicidade, por exemplo, acontece de ter um erro, tá? Quando você transmite uma admissão que o nome do colaborador está diferente do que está lá na Receita Federal, ele vai retornar como um erro, tá? E o e-social, gente, o que acontece? O brasileiro deixa tudo para a última hora. Desde 2013, 2012, 2013, que eu trabalho em escritório de contabilidade, que eu já ouvia, o governo federal começou a introduzir o e-social na nossa rotina. De que forma? Através da ferramenta de qualificação cadastral. Eu me lembro que naquele período, o que foi que aconteceu? A gente ficou todo mundo muito preocupado com essa ferramenta de qualificação cadastral, né? E aí a gente recebia as informações do cliente referente a uma contratação, por exemplo, e aí a gente já ia direto fazer ali a consulta da qualificação cadastral para ver se os dados que a gente tinha em mãos estavam coerentes com a da Receita Federal. Para que quando chegasse a segunda fase do E-Social, de transmissão dos eventos não periódicos, né, que ali o cadastramento dos empregados também,
não viesse a ter conflito de informação e não viesse gerar um erro para a gente. Então, desde 2013 que eu já ouço falar sobre E-Social. Desde 2013 que já existem cursos, né, treinamentos sobre o E-Social, porém, infelizmente, ainda há profissionais que não sabem ao certo o que é a plataforma do E-Social, como é que funciona a plataforma do E-Social. Eu até entendo, né? Se eu não entendesse, eu não estaria trazendo isso aqui para vocês. Por que eu falo que eu entendo? Porque quando eu era seletista, eu realmente eu tentava imprimir o manual de declaração que viesse a acontecer, né, que surgisse, para poder dar uma lida ali e aprender mais sobre aquilo que eu estava trabalhando. Só que não dava tempo no dia a dia, né? Eu trabalhava com inúmeras empresas, o primeiro escritório de contabilidade, acho que eram umas 30 empresas, 30, 40 empresas, tudo do Sindhotéis. O segundo escritório que eu trabalhava com a empresa de engenharia civil, e essa empresa de engenharia civil tinha 500 funcionários, então eu não tinha tempo realmente de sentar ali durante o meu dia para parar para estudar um pouco. E é por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. E todas essas informações que eu explanei aqui um pouco para vocês, coloquei assim um pouquinho um gostinho na boca de vocês, eu trago mais aprofundado lá na nossa formação Potencializa Social, tá? Que, por sinal, estaremos abrindo as vagas para a formação Potencializa Social a partir de hoje. Assim que eu encerrar aqui o nosso treinamento, a gente vai abrir, tá? Então, vamos lá, gente. O que aconteceu? O E-Social, ele foi implantado, eu falei para vocês que ele veio lá desde 2013, que a gente já vem se familiarizando com as ferramentas do E-Social. E como é que funcionou a implantação do E-Social? Ele veio através da transmissão dos eventos cadastrais, eventos de tabela, cadastrais aqueles eventos que foram cadastramento da empresa, eventos de tabelas de rúbricas, eventos de tabela de terceiro, evento de tabela de serviço. Isso são alguns dos eventos da primeira fase do E-Social, que a gente precisou cumprir, né? A segunda fase veio a transmissão dos eventos não periódicos, que foram aqueles eventos de admissão, né? Vocês não sei se vocês lembram, mas foi assim aquele bafafá quando a gente iniciou ali a transmissão dos eventos não periódicos. Por quê? Porque a plataforma do E-Social, ela ainda era muito complexa, né? Eles exigiam da gente informações muito criteriosas, como data de expedição de documento, como e-mail de empregados, era data de contato telefônico. Então, eram muitas informações. E o que foi que o E-Social, como começou a acontecer muito conflito, e eles viram que a maioria das empresas não conseguiram cumprir com aquele prazo, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a lapidar a plataforma. É por isso que saem novos layouts, porque eles vão lapidando a plataforma para que chegue em um consenso em que a gente consiga trabalhar e transmitir as informações de forma mais ágil, né? Que não dê tantos problemas como deu lá na primeira transmissão das informações, né? Então, os eventos não periódicos. A terceira fase foram a transmissão dos eventos periódicos, né? O que são eventos periódicos? São os eventos da folha de pagamento, de férias, de afastamentos. Evento de desligamento, ele não é, apesar dele ter características de eventos periódicos, ele é um evento não periódico. Por quê? Porque na época, na segunda fase, quando a gente começou a transmitir as informações dos eventos não periódicos, né, que é o cadastramento ali dos empregados, o que foi que aconteceu? A gente não ia cadastrar e deixar lá, largar lá de mão, né? O empregado foi demitido, vai deixar lá? Não, a gente não está alimentando
o sistema da forma correta, né? Se a plataforma ela funciona na estrutura de empilhamento de informações, então a gente precisava transmitir as informações de desligamento na segunda fase do E-Social, que foram nos eventos não periódicos. Porém, só iam a informação do desligamento. Remuneração da rescisão, a gente não transmitia. Passou a transmitir as remunerações a partir da terceira fase do E-Social, que foi dos eventos periódicos. E a quarta e última fase, assim a gente espera, é a transmissão dos eventos de saúde e segurança do trabalho, tá? Como é que funciona a implantação desta quarta fase do SST? Nós temos aí 3 eventos. O evento S2210, que é o de comunicação de acidente de trabalho, exclusivo para a transmissão desses afastamentos, né? Porque é para substituir a CAT impressa, né? O S2220 é monitoramento da saúde do trabalhador, é onde a gente vai transmitir as informações dos asos admissionais, asos demissionais, os asos periódicos de retorno ao trabalho e as condições, o S2240, que é as condições ambientais do trabalho agente nocivo, que há um critério para transmitir essas informações do evento 2240. Por quê? Porque a gente vai depender o técnico, ou a clínica do trabalho, de medicina do trabalho, juntamente com a equipe o técnico de segurança do trabalho. Eles vão fazer uma análise da empresa conforme o segmento, a atividade de cada empresa. E aí ele vai definir o grau de risco dessas empresas, tá? Esses 3 eventos, eles são exclusivos do SST, ok? E qual a principal finalidade desses eventos? É justamente substituir a papelada, né? Que é a CAT impressa e o PPP impresso por um documento digital, tá ok? Porque eles passaram a serem documentos eletrônicos, tá? E apesar da gente conter aí 3 eventos, esses 3 eventos, logicamente, o sistema ele trabalha na estrutura de empilhamento. Para que esses 3 eventos eles venham a funcionar de forma coerente e correta, eles vão depender de todos os eventos que foram transmitidos anteriormente, tá? Todos aqueles eventos cadastrais, os eventos ali de admissão, evento de férias, evento de remuneração, evento de pagamentos, todos os eventos que a gente transmite, ele conglomera todos esses eventos, todas as informações para a emissão do PPP, tá certo? Vamos ver aqui. Tá. Então, vamos lá. Órgãos públicos, time, o que é que acontece? Qual é a diferença, né? Existe uma diferença dos órgãos públicos para o órgão dos órgãos públicos para empresas privadas? A diferença é o seguinte: o que é que acontece? Órgão público, ele não trabalha com um tipo só de contratação, de contrato de trabalho. Ele trabalha com diversas modalidades e regimes de contrato de trabalho. Por exemplo, o órgão público, ele tem o seletista e tem o estatutário. Esse mesmo, um único órgão, ele pode ter 2 modalidades de contratação. Porém, o que difere isso aqui? O seletista, ele segue o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. O estatutário, por sua vez, ele segue o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, certo? Então, o que é que acontece? A transmissão dos eventos para o E-Social,
referente ao órgão público, ele só vai ser validado, só exigido obrigatoriamente para aqueles empregados que são seletistas. Para aqueles empregados que são estatutários, não há obrigatoriedade de transmitir. Por quê? Porque se o SST ele é exclusivamente para transmitir informações, para substituir a CAT e o PPP, que são dois documentos exclusivos do RGPS, da Previdência Social, não existe lógica de transmitir essas informações para contribuintes que não fazem parte do RGPS. Tá? Faz sentido? Vocês estão conseguindo aí me acompanhar ou eu estou aí falando um pouco mais rápido aí para vocês? Me digam aí o que está acontecendo aí. Como é que vocês estão? Tudo ok? Ótimo. Ótimo, tudo ok, né? Então, eu tenho aqui cliente que é escola pública, tá? Tem uma escola pública. E aí, o que é que acontece? Para mim orientar este meu cliente, que é escola pública, é uma entidade pública, o que é que eu preciso ver, analisar antes? A modalidade de contratação de cada empregado. Para que ele pudesse entrar em contato com a clínica, né? Entrar em contato com a clínica e demandasse tais empregados para cumprir com a obrigação, tá? Do SST. Então, aí tu vai ter que analisar. Ah, chegou aqui para mim um cliente que é órgão público, um órgão de administração pública. O que é que eu vou fazer primeiro? Diferentemente das empresas privadas, eu vou analisar o regime de contratação de cada empregado para que eu possa confirmar qual é o empregado e se há necessidade ou não de transmitir as informações para o SST. Tá ok? Então, vamos lá. Nós temos aí, vamos aprofundar um pouco mais nestes eventos. O evento 2210 de comunicação de acidente de trabalho, ele é exclusivo para transmitir as informações de acidente de trabalho. Para transmitir as informações de atestados médicos, mesmo que não haja afastamento do empregado das suas atividades laborais, a gente precisa transmitir as informações destes atestados através do evento 2210, para que a gente já vá ali comunicando. Qual é a finalidade de já ir lançando ali esses atestados? É porque no momento que você transmite a informação para o social de um atestado, a Previdência Social já vai estar a par que a qualquer momento aquele empregado ele pode ou não ser afastado. Então, ele já tem ali uma previsão daquele empregado que vai haver o afastamento. Então, independente de um atestado médico que seja inferior a 15 dias, um atestado de 5 dias, um atestado de 10 dias, um atestado de 7 dias, a gente precisa transmitir através do evento 2210. E quem que transmite essas informações desse evento? O próprio empregador, e não o empregado ou o órgão público. Qual o prazo de transmissão? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e em caso de morte, deve ser imediato. Essa comunicação aí para a Previdência Social, tá? Vamos lá. Monitoramento da saúde do trabalhador, S2220. Esse evento é o evento é um evento um pouco complexo. Por quê? Existem clientes, gente, o que a gente vai lançar aqui nesse evento 2220 de monitoramento da saúde do trabalhador? A gente vai lançar justamente toda a saúde, todo o monitoramento das avaliações clínicas da saúde do trabalhador. O que é isso? O aso admissional, o aso de retorno ao trabalho, né? A gente vai lançar esses asos aqui. Aqui a gente não lança aso de afastamento,
né? Aqui a gente não lança atestado médico, aqui a gente não lança nada disso. Aqui é realmente, a gente vai detalhar as avaliações clínicas de cada colaborador. A obrigatoriedade de transmitir essa informação também é do empregador ou do órgão público, né? Órgão público, coloquem na cabeça de vocês, órgão público só transmite alguma informação para o E-Social referente ao SST, se for seletista, se tiver empregado seletista. Se não tiver, não há necessidade de transmitir nada disso, tá? O prazo de envio desse evento é sempre até o 15º dia subsequente ao da emissão do ASO. Então, se o empregado ele foi admitido dia 25, você vai ter aí do dia 25, que ele fez ali o exame admissional, assim, eu espero, do dia 25 até 15 dias após a realização do exame, tá? Para poder lançar lá no E-Social e não ter nenhum problema. Exames admissionais, você tem até o 15º dia do mês subsequente da admissão. Ou seja, se o empregado foi admitido agora em março, você tem até o dia 15 de abril para transmitir a informação do exame admissional, tá? Nada referente a afastamentos, atestados médicos devem ser transmitidos através desse evento de 22/20, tá? Todos esses exames que a gente fala hoje, eles já estão previstos na legislação há muitos anos. O E-Social ele não veio para modificar nenhuma legislação, muito pelo contrário, ele veio para reforçar a legislação e exigir o cumprimento dela. O exame, o ASO admissional, o ASO demissional, o ASO periódico, tudo isso já existe muito, muito antes até de eu mesma existir. Ele já existia, essa obrigatoriedade. Porém, tem empresas que nunca na vida realizou um exame admissional ou demissional de um empregado. Eu tenho um cliente na Martins Cerqueira que ele é um motel lá do interior. Ele é um motel. Ele nunca mandou um empregado fazer um exame, um ASO, de nada, exame admissional, exame demissional, exame periódico, exame de retorno, nada, nunca encaminhou. E a gente sempre exigiu porque a gente sabe da importância, né? E a gente orienta o nosso cliente a fazer. E aí agora ele está correndo atrás, igual um louco, para poder fazer esses exames. Teve alguma consequência até hoje? Graças a Deus ele não teve consequência nenhuma até hoje, mas possa ser que ele venha a ter alguma consequência. Quando há, lá quando vocês forem transmitir esse evento de S22/20, a gente não transmite isso através do sistema, tá, gente? A gente transmite essa informação. Pelo menos aqui no escritório, até hoje, eu não consegui transmitir no sistema. Eu uso o domínio, o sistema domínio da Thomson Reuters, e eu não consegui incluir ainda essas informações. A gente vai lá direto na plataforma web do E-Social e transmite essas informações. Quando você for transmitir informação de um ASO, ele vai estar lá, monitoramento da saúde do trabalhador, aí você vai lançar o inicial. O inicial é o de admissão, Mariana. Se o admissional foi feito antes da exigência do SST, você vai lançar agora o periódico. Mas se o admissional ele foi feito depois da exigência do SST, você vai lançar o admissional, tá? Ou seja, recapitulando, o evento inicial, o exame inicial que a gente vai lançar lá para monitoramento desses exames, vai ser de acordo com a atualidade. Se fez o admissional antes da obrigatoriedade do SST, você vai lançar agora o periódico. Se não fez o admissional antes, fez agora o admissional, você vai lançar o admissional, tá? E o empregado que está entrando agora, vai lançar o admissional, ok? Alguma dúvida até aqui?
Empregados que exercem cargos exclusivos de comissão em órgãos públicos que são contratados por lei específica, a gente não transmite informação. Só transmite informação se for seletista. Ok? Vamos lá. Condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Né? O que é isso aqui? Seguinte, gente. Cada empresa, cada segmento de empresa, ela tem um grau de risco de acordo com a atividade da sua empresa. Grau de risco que possa afetar, algo que possa afetar a saúde do seu colaborador, tá? Quem é que está obrigado a transmitir essas informações? São aqueles... Deixa eu ver aqui. Tá um pouco vibrando aí para vocês. Deixa eu ver. Aqui. Voltou? Dá um ok aqui para mim no chat. Tá tremendo ainda? Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Tem uma hora que... Ah, já sei. Aqui. Eu vou dar não sei o que está acontecendo com o Zoom, que inclusive está me dando... O web, ele não está acontecendo isso, mas pelo aplicativo tá. Acho que eu vou desinstalar e instalar novamente para que eu não tenha problemas. Porque eu sempre faço os eventos, inclusive dia 7, agora a gente tem evento com o cliente, e eu não posso deixar isso acontecer, né? Vamos lá. Quem é que define o grau de risco da empresa? Somos nós, contabilistas, departamento de pessoal, RH, administrador? Não. É uma equipe da clínica de medicina do trabalho, junto com o técnico de medicina do trabalho, que vai definir, vai fazer uma análise da empresa e vai definir o grau de risco que aquela empresa oferece para os seus trabalhadores, tá? Quem são os empregados? Quem é que está obrigado a transmitir? Todo empregador que possui trabalhadores regidos pelo regime geral de previdência social. Aqueles que são vinculados ao RPPS não estão obrigados. Prazo para transmissão desses eventos, 15 dias no mês subsequente ao início da obrigatoriedade do SST ou da admissão do trabalhador. O que são isso aí? O que é que quer dizer esses graus de risco? Vamos analisar aqui. Quais empresas têm um grau de risco aí, que oferecem risco? Quais segmentos? Eu posso dar exemplo aqui de alguns clientes que eu tenho. Construção civil, motel, restaurante, postos de combustíveis, clínicas, hospitais. Só essas empresas aí, eu como leiga, já julgo que ele tem. Por quê? Porque, vamos supor, posto de combustível, a gente já paga a periculosidade na folha, não é verdade? Engenharia, empresa de engenharia, já paga insalubridade. Posto de combustível tem ali. Estes segmentos que estão tão lógicos para a gente, que somos ignorantes nessa área, que não é nossa área, a gente sabe que existem riscos ali que possa afetar diretamente a saúde do trabalhador, como cortes no restaurante, elementos como fogo, elementos químicos, físicos e biológicos que existem num motel, como, por exemplo, em uma clínica, em um hospital. A gente sabe que existem riscos nesses segmentos, nessas empresas que são dessas atividades. É lógico, visto para a gente que tem. Então, há necessidade de transmitir. Nós, como contabilistas, a gente não deve se meter a transmitir essas informações, porque lá na social vai pedir informação do técnico que assinou se eu não me engano, é o PCMSO, que ele faz o laudo através do PCMSO. Vai pedir informação dele, vai pedir registro dele. No ASO também pede, tá? Informação, nome do médico, CRM do médico, data que fez o exame. E aqui no 2240 é a mesma coisa, gente. Não é brincadeira. A gente teve aqui um cliente espertinho, que ele quis fugir dessa obrigatoriedade da transmissão aí das informações para o SST.
Não quis pagar, porque realmente é muito custoso. Eu confesso a vocês que é muito custoso para o empresário fazer todo esse trâmite do SST. Não sei o que, que a Receita, o Ministério do Trabalho, Previdência vai fazer por eles, porque não é cabível pagar 2, 3 mil, mil e tantos reais para cumprir, né, com a legislação, para transmitir. Vocês estão achando, mas é isso aí que aqui teve, viu? Os mais baratos que tiveram. Não acabei me perdendo aqui no raciocínio. Esse cliente que surgiu, ele contratou uma empresa, um técnico, não sei se era um técnico, era um engenheiro de segurança do trabalho, que ele fez esqueci o nome agora, uma declaração de ausência, tá? E aí ele mandou o link para o nosso cliente para que ele fizesse lá as informações. Aí o cliente achou que era obrigatoriedade nossa, como escritório, transmitir essas informações. O que foi que eu fiz? Eu estava curiosa para saber, né? Até porque aí entrar para o meu know-how de conhecimento. E aí eu falei assim, não, pode mandar aí que eu vou dar uma olhadinha. Se eu já estou calejada, são 12 anos aí de trabalho, já estou calejada com esse povo, eu já sei como é que funciona. Falei, não, mande aí para mim que eu vou dar uma olhadinha. Se eu conseguir te ajudar, eu vou fazer para você. Ele me veio com uma conversa muito mole, então eu captei. Aí eu abri. Quando eu abri, que eu fui lá mexendo, você tinha que entrar com a sua senha Gov ou o seu certificado digital para você incluir as informações dessa declaração de ausência e informar que você está garantindo que aquela empresa ela não tem, ela não oferece risco ambiental para o trabalhador. Eu falei assim, olha, não. Disse logo a ele, olha, isso aqui não é obrigatoriedade minha de transmitir. Eu não vou incluir, mas eu falei com ele com jeitinho. Disse assim, ó, aqui eu tô vendo que tem que colocar o certificado digital ou entrar pela conta Gov da pessoa que vai ser responsável. Eu coloco aqui, quem que vai ser o responsável por isso aqui? Eu posso fazer, mas quem de vocês aqui que eu posso colocar? Porque a gente tem o acesso à senha do Gov, né? E aí ficou, eu interrompi aquilo ali. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer uma coisa dessa, assumir esse risco, tá? Incluir aqui as minhas informações, assinar como que eu estivesse atestando que a empresa de vocês não tivesse. Vocês estão pagando alguém para fazer, a minha orientação é que você siga o que o SSL está pedindo. Mas você quer fugir disso, então você vai ter que procurar o pessoal lá para transmitir com as informações dele. Ou me manda aí a senha dele, é lá do Gov, que eu faço sem problema nenhum. Desistiram e eles mesmos. Inclusive, esse cliente é um pessoal famoso aqui da Bahia, uma cantora famosa. Bahia não, acho que ela é famosa aí nacional, tá? Um nacional, acredito que muita gente lá fora também conhece ela. E aí, o que é que acontece? É um grupo de empresas dessa cantora que a gente tem aqui. Maravilhosa, por exemplo. Ou por sinal. Essa pessoa que entra em contato com a gente é a pessoa responsável lá pela empresa dela, dessa parte burocrática, né? Ele é economista. Então, foi esperto, queria que a gente fizesse, cair fora, não assumisse risco. Quem que faz essa declaração de ausência? São as empresas ME e EPP, que têm um embasamento legal e a declaração de risco nas informações de ausência dos riscos. E o MEI, né, quando ele não tiver nenhuma exposição a agente físico, químico, biológico, para o trabalhador dele, que é um só, no caso do MEI. Eles podem fazer essa declaração de inexistência lá através do site disponível, né? Através de um site lá, se eu não me engano, é na Previdência Social mesmo.
Acesse na sua senha Gov ou certificado digital do responsável pela transmissão das informações. Vocês não vão cair na besteira de fazer isso para qualquer empresa. Inclusive, a empresa desse cliente não é uma ME, não é uma EPP. É empresa que fatura milhões, as empresas dele, né? São empresas lucro presumido. Então, eu não ia cair nessa besteira para amanhã depois que recair sobre o meu escritório, né? Nós somos aí conscientes do que a gente está fazendo, nós não somos inconsequentes, tá? Equipamentos de proteção individual. Toda empresa que estiver obrigada a transmitir, toda empresa que estiver obrigada a dar, né, a fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus empregados, é necessário que ela transmita as informações destes equipamentos que conste no PCMSO, validando que os equipamentos que ela fornece realmente são os equipamentos que vão anular todo o risco físico, químico, biológico. Para quem não sabe o que são EPI, são capacete, óculos, protetor auricular, luva, bota, aqueles macacões que as empresas fornecem para seus empregados, tá? É obrigatório transmitir? É obrigatório. É você, contador, que vai transmitir? Não é você, contador, que vai transmitir, tá ok? Por que tem que transmitir essa informação de equipamentos? Porque todo o produto, a gente sabe que ele tem uma validade, né? Então, por isso que tem que transmitir essas informações também para os órgãos ficarem cientes e estar sempre ali monitorando e substituindo estes equipamentos, né? O Ministério do Trabalho, ele quer saber que a empresa, o teu cliente, ele está substituindo esses equipamentos quando ele já não fizer mais efeito ali para o trabalhador, tá? Para a segurança do trabalhador. Por que essas informações todas são obrigatórias? Porque são todas informações que vão constar no PPP, no perfil profissiográfico do empregado. Ok, time? Estamos finalizando aí o nosso treinamento do SST. E vou brindar aqui com vocês agora. Quem trouxe o café ou a água, como eu falei, para a gente brindar, né? Estão abertas as nossas vagas para o Potencialize Social. E se você gostou desse treinamento que eu te dei agora aqui do SST, acredite, no social, no Potencialize Social, a gente tem um conhecimento muito mais aprofundado. Vocês vão sair de lá, são 4 aulas para falar apenas sobre o social, tá? Com embasamento para vocês saírem de lá, assim, ó, sabendo conversar com o teu cliente, sabendo conversar com o teu empregador, se você for seletista, dizer realmente para os clientes dele, oferecer um serviço de qualidade para que você seja reconhecido e valorizado aí pelo seu trabalho, tá? Eu queria trazer aqui uma informação que eu não citei. Tudo que eu citei aqui, referente a SST, estagiário, por sua vez, coitado, estagiário é um zero à esquerda sempre, coitadinho, nunca tem direito a nada. Não são válidas para estagiário, tá? Vagas abertas para o nosso Potencialize Social. E eu aguardo vocês lá na nossa formação. Tá ok, time? Deixa eu liberar aqui. Eu amo. Vamos brindar, vamos ficar aqui mais um pouquinho juntos. As duas no grupo estão
aqui tudo. Tô vendo vocês oriçadas lá no nosso grupo. Vagas abertas para que a gente possa dominar esse mercado. De cabelo novo, perfil novo, porque eu sou dessas. Já não me via mais com aquele cabelinho amarelo. Já me via assim há muito tempo. Tá, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Espero que vocês tenham amado esse treinamento. E eu vou deixar a nossa aula aqui salva para que vocês possam assistirem mais vezes, tá? Beijo e até a próxima aula.